Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos servos do projeto Mãe das Dores, vocês que com a unção da graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, saem em nome de Jesus com esta graça de visitar os doentes, os idosos, aqueles que precisam, que estão fragilizados pelas suas dores. A você eu me dirijo hoje, neste pequeno testemunho, mais do que uma formação, sobre a unção dos enfermos, que é presença de Jesus na doença e na velhice. É bom a gente introduzir este tema, lembrando que a unção dos enfermos é algo muito antigo na igreja. Na verdade, a unção dos enfermos é algo presente na igreja apostólica, na primeira igreja, a igreja primitiva. Nós podemos pegar o trecho do Evangelho de Marcos e perceber que já na época dos apóstolos, quando Jesus vai percorrendo os povoados e ensinando a sã doutrina, ensinando a boa nova do Evangelho, mais à frente ele vai também chamando os apóstolos para continuarem o seu mandato, o seu serviço aos necessitados. E aí Jesus, neste momento, ele institui aos apóstolos o sacramento da unção dos enfermos, dizendo: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirares dali. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos quiserem ouvir, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. E o evangelista diz: partindo dali, eles, os apóstolos, pregavam que todos se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Vejam bem, os discípulos de Jesus, investidos do mandato dele, saíam pelas casas, saíam visitando os necessitados e expulsavam com autoridade os demônios, muitos demônios, como diz aqui o trecho do Evangelho de Marcos, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Veja a presença da oração pelos enfermos na igreja primitiva, veja a presença do sacramental, do óleo consagrado. Os discípulos ungiam as pessoas que tinham necessidade da cura, expulsando o mal delas e curando com o óleo santo. Então, é um sacramento antigo que a igreja reconhece desde o seu início da pregação apostólica. Depois a gente vai ver outra citação também na carta de Tiago, mas que eu vou me referir a ela daqui a pouco. Eu queria falar para você que a unção dos enfermos, esse sacramento tão importante na igreja, esse sacramento presente desde o início, é um sacramento que pela sua força e pela oração dos presbíteros, toda a igreja recebe os bens deste santo sacramento. Ela encomenda os doentes ao Senhor Jesus, entrega os doentes na mão do Senhor Jesus, aqueles que são sofredores ao Cristo sofredor, porque Cristo sofreu. Quando nós vamos dar unção, a gente entrega, sobretudo, o doente nas mãos do Cristo sofredor, para que Cristo os alivie e os salve. Mas exorta-os também que, associados livremente à paixão e morte de Cristo, eles também vivam o mistério do sofrimento de Cristo na sua doença. Sim, porque a oração dos enfermos, a unção dos enfermos,
também ela é evangelizadora, também ela tem um caráter de catequese. Quando o sacerdote chega no hospital ou chega na casa de algum doente, o sacerdote deve falar da doença não como um mal somente, mas como uma oportunidade do doente se associar ao sofrimento de Cristo. É claro que nós vamos encontrar alguns doentes tão fragilizados que nós não vamos ver a abertura para falar sobre um assunto desse, por exemplo. Não, você está sofrendo porque Cristo sofre, mas não podemos perder a oportunidade de falar do grande bem que muitas vezes a gente pode receber através de uma doença. A doença, é verdade que ela entrou no mundo pelo pecado. No início, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não tinham doença. Eles viviam no paraíso em harmonia plena e perfeita com Deus. Quando disseram não a Deus, toda a desarmonia, toda a desestrutura do homem e com ela a enfermidade. Mas nós temos também muitas oportunidades para evangelizar os nossos doentes. Cristo é o médico dos médicos. Ele curou, ele sarou, ele restituiu a vista aos cegos, ele curou através dos apóstolos aquele aleijado que estava na porta do templo. Quando Pedro e João olharam para ele e disseram: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Pegaram ele pela mão, levantaram e disseram: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A compaixão de Cristo para com os doentes em suas numerosas curas de enfermidades, a compaixão de Cristo é presente na ação daquele que está falando e que está realizando o sacramento em nome de Cristo. Então, é importante a compaixão. O que é a compaixão? Um padre, uma vez, eu achei muito interessante, explicava a palavra compaixão associando ela à palavra compasso. Aquele que tem compaixão caminha passo a passo com aquele que sofre, do lado, como Cristo caminha com a gente. Então a gente sabe que ter compaixão é ter um coração cheio de amor pela dor do outro, mas é interessante essa figura do sacerdote que diz: compaixão é você caminhar lado a lado com o que sofre no momento do seu sofrimento. A compaixão de Cristo para com os doentes é um sinal claro de que Deus visita o seu povo e de que o reino de Deus está próximo do seu povo. Jesus tem o poder não só para curar, mas também para perdoar os pecados. Esta é uma característica da unção dos enfermos que nós precisamos saber que existe. A unção dos enfermos, quando ministrada pelo sacerdote, ela tem poder de perdoar os pecados. Até mesmo nos casos onde a pessoa não está mais lúcida. A gente às vezes vai chegar para visitar os doentes e eles vão estar no estado de sedação ou de não lucidez. E a gente muitas vezes não sabe que se pode chamar também um sacerdote para aquele momento. O sacerdote visita o doente que não está lúcido e fala com voz alta, fala próximo ao ouvido do doente, acreditando que aquilo de certa forma vai entrar na alma e no coração do doente. Ele não precisa estar lúcido, nem mesmo para receber o sacramento da unção. E pela misericórdia de Deus, porque Deus é muito maior do que nós, a pessoa pode ser curada mesmo sem estar lúcida. A pessoa pode ser perdoada dos seus pecados mesmo sem estar lúcida. Não nos esqueçamos nunca que a maior cura é a cura da alma. A maior cura é a cura espiritual. Jesus tem poder não somente de curar, mas de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem na sua totalidade, alma e corpo. Ele é um médico que todos os doentes precisam. Todos os doentes precisam de Jesus. Até mesmo aqueles que não acreditam nele precisam de Jesus. Por isso, às vezes, é uma oportunidade também até de levar a fé àqueles que não têm fé, a visita aos doentes. Porque na hora que você chega num hospital ou numa casa de um doente, você vai encontrar uma pessoa fragilizada. E quando a pessoa está fragilizada, ela está muito aberta, porque está sofrendo. E ali é uma oportunidade para até para aqueles que não creem ou que dizem que não creem,
receber essa palavra cheia de compaixão, cheia de bondade, cheia de ternura e se converterem ao Senhor. O amor do Senhor é um amor de predileção para com os enfermos. E Ele nunca deixou, ao longo do tempo, de despertar a atenção particular daqueles que sofrem. Ele está na origem de incansáveis esforços para os aliviar. Deus está na origem de todos os esforços que nós fizermos para aliviar os que sofrem. Quando você se sente compungido, se sente impelido, se sente desejoso de visitar um doente, é Deus que está te levando. Por isso, servo do projeto Mãe das Dores, não poupe esse momento tão rico. Eu tenho assim testemunhos maravilhosos para contar de pessoas que eu visitei nos hospitais, nas casas dos doentes, e como foi bom, como até para mim, eu fui dar uma unção, eu fui ministrar um sacramento e saí dali restaurado. Como eles se alegram com a presença de alguém que ame e de alguém que olhe para eles com compaixão. Jesus se comovia assim também com o sofrimento dos outros. Não só ele se deixava tocar pelos doentes, mas também ele tocava com suas mãos, tocava o leproso, tocava a mulher que ninguém se dirigia a ela pelos pecados que ela tinha. Jesus abraçava com caridade, com ternura, com bondade as pessoas. Como faz bem a um doente um abraço. Essa cena do abraço me lembra muito o Papa Francisco. Vez por outra a gente está vendo as filmagens que vêm das viagens dele em Roma, abraçando os doentes. Como é importante que no serviço que você vai prestar, você saiba abraçar o doente, sem medo. Seja instrumento de Deus para ele. Ele precisa do seu abraço. A igreja crê e confessa que entre os sacramentos, este é um sacramento especial. Ele é destinado a reconfortar os que se encontram sob a provação da doença. Esta santa unção dos enfermos foi instituída pelo próprio Cristo, como nós vimos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 13, quando Jesus mandava os apóstolos visitarem, expulsar os demônios e visitarem, curarem os doentes, e eles ungiam os doentes com óleo. Mas também é interessante, e aqui eu quero falar um pouco também agora sobre o rito da unção dos enfermos, o que acontece passo a passo na hora da visita do sacerdote. Primeiro o sacerdote chega ali, deve levar a alegria e o consolo de Cristo, deve olhar para os olhos do doente, deve dar atenção ao doente. Depois ele inicia, claro, todos os sacramentos iniciam-se com o sinal da cruz. Ele inicia o sacramento com o sinal da cruz, faz a saudação inicial, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Ele pode celebrar o sacramento da unção rodeado, se possível, dos parentes, ou de um parente, ou de dois parentes, ou de um amigo, alguém que tenha fé, para celebrar, porque o sacramento da unção dos enfermos é celebrado, se realiza uma celebração, não é só uma ida do padre ali, onde ele faz rápidos movimentos e diz poucas palavras, não. O sacramento da unção dos enfermos é uma celebração. E aí, depois daquele momento inicial, o sacerdote, se possível, e se sentir que deve, pode perguntar ao enfermo se ele quer se confessar. Muitas vezes o enfermo quer se confessar, as pessoas que estão ali se retiram rapidamente, o sacerdote confessa o enfermo, depois chama as pessoas para continuarem o rito. O sacerdote faz a oração do perdão dos pecados. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós, o Kyrie.
Depois, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Após esse momento, o sacerdote pode ler o trecho indicado para aquele momento, que é um trecho que agora eu vou ler para vocês, que está na Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Vejam bem como é profunda essa passagem tão breve, 2 versículos que falam tanto na carta da Epístola a São Tiago. A oração do presbítero restabelecerá e colocará de pé o enfermo, e se ele tiver pecado, será perdoado. Não hesite em chamar os sacerdotes. Eu sei que não é fácil encontrar sacerdotes disponíveis, mas você que está visitando em nome de Jesus, servindo no projeto Mãe das Dores, visitando os doentes, você tem que ter uma sensibilidade aguçada, porque quase sempre cabe ali a visita de um sacerdote para ministrar a unção. Tenha uma relação de sacerdotes que se disponham geralmente a fazer esses sacramentos, né? Muitas vezes os párocos têm muitas atividades, não podem, mas às vezes sacerdotes religiosos, sacerdotes franciscanos, jesuítas, e alguns párocos também se dispõem a isso, sacerdotes da comunidade Shalom. Ligue para nós, coloque a situação grave do enfermo, e nesse tempo de graça e de misericórdia, com certeza nós iremos com toda alegria dar a unção dos enfermos àquele que necessita. Não hesite de ser instrumento de Deus para, como leigo, você, servo do projeto Mãe das Dores, rezar pelos enfermos, visitar com amor e com compaixão, mas também convidar, chamar, convocar aqueles sacerdotes a darem essa unção que só o sacerdote pode dar. Nem o diácono pode dar a unção dos enfermos. É algo próprio para ser ministrado pelos sacerdotes, pelos bispos. Por isso chame os sacerdotes, chame os bispos, né? Aqui em Fortaleza, graças a Deus, nós temos bispos auxiliares, nós temos Dom Aldo Pagotto, que está morando aqui na arquidiocese agora. Chame os sacerdotes para ministrar a cura de Jesus através do óleo santo. E, por fim, eu vou dizer para vocês a fórmula, como é bela a fórmula da unção dos enfermos. O sacerdote, depois de feita aquela prelação, aquela rápida explanação da palavra de Deus, ele vai então para o momento da unção propriamente dita. Antes ele prepara com o Pai Nosso, reza o Pai Nosso e depois ele ministra a unção dizendo: por esta santa unção e pela sua misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, livre dos teus pecados, ele te salve e na sua infinita bondade alivie os teus sofrimentos. E aí ele traça o sinal da cruz na testa e nas mãos dos enfermos, do enfermo. E ali milagres acontecem, maravilhas acontecem. Então, meu irmão, rezo para que esses momentos de oração, de visita aos enfermos, sejam fecundos na sua vida, no seu apostolado, no seu ministério, e você possa ser também instrumento para levar, para convidar os sacerdotes para ministrar este sacramento tão importante neste tempo de graça da igreja, neste tempo de misericórdia da igreja. A igreja entrou num tempo de misericórdia com o ano da misericórdia,
e vai viver um longo período de misericórdia, porque na verdade o amor de Deus é um amor misericordioso. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar o teu ministério, colocar no teu coração a compaixão que Jesus tinha pelos enfermos e tornar fecundo esse serviço que você presta na comunidade Shalom e na Igreja de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.